Queridos irmãos, amigos ouvintes da Palavra de Deus, para essa semana gostaria de deixar um versículo na Palavra do Senhor, que está no livro de João, capítulo de número 21 e versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram eles: também nós vamos contigo. E foram, e subiram logo para o mar, e naquela noite nada apanharam. Meus irmãos, essa passagem bíblica que eu acabei de ler, o que me chama a atenção é que Pedro era o discípulo amado, não amado igualmente a todos os outros discípulos, mas Pedro era um que mais se destacava. E nessa passagem que eu acabei de ler, dá a entender que Pedro estava frustrado, porque Jesus já tinha aparecido para Maria Madalena quando elas foram ao sepulcro após a crucificação, que Jesus foi colocado no sepulcro. A Maria Madalena foi lá no sepulcro e quando chegou lá, Jesus já tinha ressuscitado. E Maria Madalena foi uma das primeiras que teve esse contato, foi uma das primeiras que viu que Jesus tinha ressuscitado, que Jesus apareceu a elas. E aí Jesus aparecendo para Maria Madalena, ele fala: ide anunciar aos discípulos que eu ressuscitei. E a Bíblia vai chamar a atenção, que após Maria ir falar aos discípulos que Jesus tinha ressuscitado, quando os discípulos, partes deles estavam reunidos no lugar, a Bíblia diz que Jesus chega para esses discípulos e apresenta a eles que tinha sido ressuscitado. E aí, depois de 8 dias, a Bíblia vai falar que Tomé, um dos discípulos, ele falou que só acreditava vendo. E aí Jesus se apresenta mais uma vez para alguns dos discípulos que estavam reunidos. E aí Jesus olha para Tomé: veja minhas mãos, veja aqui os cravos, e se apresentou. Só o que me chama a atenção é que a Pedro, ainda Jesus não tinha se apresentado a Pedro. Sabe o que me chama a atenção? Que dá a entender que Pedro ficou meio chateado, frustrado. Por que Jesus apareceu para Maria Madalena, apareceu para alguns dos discípulos, e a ele não tinha aparecido ainda? Aí me chama a atenção que parece que Pedro jogou a toalha. Para mim chega. Dá a entender que Pedro estava meio frustrado. Ele falou: para mim chega, eu vou pescar, vou fazer qualquer coisa. E na verdade, quando Pedro fala que vou pescar, ele foi fazer o quê? Ele foi fazer tudo aquilo que ele fazia antes de conhecer a Jesus. Mas a Bíblia chama a atenção que quando Pedro fala vou pescar, e aí alguns dos discípulos que ali estavam com ele, a Bíblia diz que falou: se você vai pescar, eu também vou com você. Eu vou com você. E foram. E a Bíblia disse que eles foram pescar. E quando eles vão para pescar, a Bíblia diz que eles tentaram a noite toda e não tinham apanhado nada. Aí o que me chama a atenção é que Jesus chegou ali onde eles estavam, nessa pesca. A Bíblia diz que Jesus se apresentou diante deles e falou: tem alguma coisa para comer? E eles não sabiam que era Jesus. E a Bíblia disse que aí os discípulos estavam ali e falaram: não, nós apanhamos a noite toda a rede e não conseguimos pegar nada. E a Bíblia disse que Jesus pega e fala para eles. Até então eles não sabiam que era Jesus. A Bíblia disse que Jesus fala para eles: joga a rede do lado direito. E a Bíblia disse que os discípulos jogaram a rede do lado direito. E quando jogaram a rede do lado direito, a Bíblia diz que eles apanharam tanto peixes, que a Bíblia diz que aí um dos discípulos pegou e reconheceu que era Jesus. E pegou e falou para Pedro: é Jesus. E aí Pedro caiu o temor. Ele pegou e se jogou na água, porque diz que ele estava sem roupa. E a Bíblia diz que quando eles chegam até, depois que eles conseguem ver que era Jesus, quando encosta o barco na beira da praia, e aí quando ele chega lá e Jesus pega e fala: tem peixe aí? Aí eles começaram a ver, e a Bíblia diz que eles começaram a contar os peixes. Mas só o que me chama a atenção é que quando os discípulos chegam à praia, lá já estava preparado o peixe e pão, peixe cozido e o pão para eles comer. E a Bíblia diz que aí eles começam a contar. Pedro começa a contar. A Bíblia diz que foi 153 grandes peixes que eles pegaram. Sabe o que me chama a atenção nessa palavra, meu irmão? É o que acontece nos dias de hoje. Tem muitos irmãos que pedem algo para o Senhor
Pelo Senhor não responder ou não dar a eles aquilo que eles querem, eles fazem igualmente a Pedro. O Senhor não me ouve, o Senhor não ouve as minhas orações. Em outras palavras, igual Pedro aqui, qual foi o lugar que Pedro foi? Ele voltou a fazer tudo aquilo que ele fazia antes de conhecer a Jesus. Vou pescar. E tem muitos irmãos nos dias de hoje, eles fazem não que vai pescar, mas ele volta a fazer coisas que eles faziam antes de servir ao Senhor. Eu vou ao shopping. Não vou para a igreja hoje não. Vou ficar em casa. O Senhor não ouve as minhas orações. Parece que Ele não está nem aí comigo. Não vou para a igreja. Eu vou para o shopping, vou passear, vou com meus amigos. E aí o que me chama a atenção é que Pedro fez isso. Só que quando ele fez isso, ele levou outras pessoas com ele. Há um perigo quando nós deixamos de fazer a vontade do Senhor e começamos a fazer aquilo que não é a vontade do Senhor, de levar outras pessoas, induzir outras pessoas a fazer isso. E foi o que Pedro fez. Pedro era como ele fosse um líder dos discípulos. Quando ele fala vou pescar, eu quero entender que essas pessoas que o acompanharam eram as mesmas pessoas que acompanhavam ele nas pescas antes de conhecer a Jesus. Mas Jesus está vendo tudo. Se você está igualmente Pedro, frustrado, não quer mais ir para a igreja, não quer mais fazer a vontade do Senhor, eu quero dizer uma coisa para você: Jesus está te vendo, Jesus está te observando. Igualmente Jesus estava observando a Pedro. Mas aí, quando Jesus viu que Pedro tornou a ter as atitudes que ele fazia antes de ser guia ao mestre, aí Jesus foi ter um encontro com ele. Jesus foi atrás dele, aonde ele estava com os demais discípulos. A Bíblia diz que quando Jesus chega, a primeira coisa que Jesus pergunta para eles: tem alguma coisa para comer? Eles falaram: não tem, porque nós ficamos a noite toda e não conseguimos apanhar nenhum peixe. Aí Jesus pega e fala para ele, que está na passagem bíblica: joga a rede para o lado direito, e jogaram. E como de fato, quando Jesus está na frente, tudo acontece. O improvável torna provável. A Bíblia diz que aí eles pegaram grandes peixes. Aí o que me chama a atenção é que quando eles voltam para a praia para poder usufruir dos peixes que eles pegaram, do peixe que eles tinham apanhado conforme a ordem de Jesus, e aí ele já sabia o que era Jesus que deu a ordem para jogar a rede do lado direito. Quando ele chega à praia, sabe o que eles encontram lá? Encontra tudo o que eles foram buscar. Eles encontram na praia peixe cozido e pão para comer. Então o que eu quero dizer com essa palavra? Meu irmão, tudo que você vai buscar lá fora no mundo, tudo que você vai buscar lá fora, Jesus já reservou para você, já está preparadinho para você. Não precisa deixar de fazer a vontade do Senhor, porque o Senhor não respondeu a sua oração. Não precisa de fazer a vontade, o querer do Senhor, quando parece que você ora e as coisas não acontecem. Porque dão a entender que Pedro, ele estava desta forma. Jesus apareceu para Maria, apareceu para alguns discípulos, até para Tomé, que não cria, e apareceu, e a mim ainda não. Parece que Jesus está com alguma coisa contra mim. Eu não entendo. Eu vou voltar a pescar. E foi o que Pedro fez, meu irmão. Não é porque Deus ouviu a oração do seu irmão que está à sua direita, ou do seu irmão que está à sua esquerda, e as coisas ainda não aconteceram para você, não quer dizer que Jesus não está te ouvindo. Mas Jesus está te ouvindo. Tenha calma, tenha fé. Não deixe de fazer o querer do Senhor. Não deixe de fazer a vontade do Senhor por causa das coisas não estar fluindo na sua vida. Mas continue louvando, continue adorando, continue buscando ao Senhor, continue indo para a igreja, que quando você menos esperar, Jesus vai trazer na sua porta o alimento, o peixe e o pão. Não precisa buscar lá fora, porque Deus já tem reservado, Deus já tem preparado para você. Não se frustre, porque parece que Deus não está te ouvindo. Você olha para as pessoas e as coisas parecem que estão andando de vento e popa, para estar dando tudo certo para eles e para você não. Mas com isso não se frustre igualmente Pedro, não desanime. Seja persistente, continue buscando ao Senhor. E a Bíblia diz que quando Pedro chega lá na praia, aí ele pôde ver Jesus. Então, meu irmão, aquilo que você vai buscar lá fora, o Senhor já reservou para você. Só tenha um pouquinho de calma, tenha um pouquinho de paciência, não se apavore, não se frustre. Já que o Senhor não me ouve, eu vou parar de ir para a igreja, não vou mais louvar, não vou mais pregar, não vou mais ir fazer nada, eu vou voltar
né? Em outras palavras, eu vou ficar em casa mesmo, porque já aqui na igreja não está resolvendo, então eu vou ficar em casa mesmo. Você está se frustrando igualmente a Pedro. Pedro se frustrou de uma forma que voltou a fazer tudo aquilo que ele fazia antes de servir a Jesus. Não faça isso. Não desanime. Não desiste. Continue servindo, buscando ao Senhor. Quando você menos esperar, o Senhor vai chegar para você e vai te dar aquilo que você vai buscar lá fora. O Senhor vai entregar na sua mão, sem você deixar de andar nos propósitos de Deus. Deus abençoe. Tenha uma ótima semana. E mais uma vez eu te peço, não se frustre, não desanime. O Senhor está no controle, o Senhor está te observando. Você acha que Deus não sabe o que você precisa? Deus sabe, mas muitas vezes Deus está te provando. E não olhe para as pessoas que estão ao seu redor. O tempo deles chegaram, o seu tempo também vai chegar, mas espere. Ah, mas o Senhor apareceu a todos e a mim não. O Senhor deu bênção para todos e a mim ainda não deu. Não seja igualmente preto, não desanime, meu irmão, continue firme. O Senhor está te observando, o Senhor está te vendo. Quando você menos esperar, o Senhor vai vir ao seu encontro. Que Deus abençoe. Compartilhe essa palavra com mais algum conhecido. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva lá, né? Se inscreva no meu canal, Gerê com J, ou se não, @Jeremias1967. Se inscreva no meu canal e que Deus abençoe e tenha uma ótima semana no nome do Senhor. E não desanime, continue servindo ao Senhor, mesmo que as coisas não estão dando certo, mas mesmo assim continue servindo, porque o Senhor está te observando. Tenha uma ótima semana no nome do Senhor.